Vamos então ao nosso bloco 3, em que ele trabalha essa pergunta interessante aí, ó. Quais outros locais onde podem ser encontrados filamentos de DNA, quer dizer, extrapolando a região do núcleo da célula, que tipo de região dentro do citoplasma que a gente pode encontrar, então, filamentos de DNA, né, na sua constituição, ou de RNA? Dentro dessa ideia, existem duas organelas, né, que são colocadas para efeito, né, de exemplos, mostrando que não existe exclusividade do material de DNA só no núcleo da célula. Eu posso encontrá-lo no citoplasma também. Ó. Então, tentando preencher as lacunas que estão colocadas aí, vamos lá. Ó. O seu predomínio é no núcleo celular, mas não é 100% no núcleo celular. Mas ele pode ser encontrado em dois tipos de organelas nas células. Uma especializada em realizar a reação metabólica conhecida como respiração celular para a produção de ATP, que é a mitocôndria, e a outra para realizar uma outra reação metabólica extremamente importante para as células, né, da parte principalmente dos vegetais, que é a fabricação da molécula de glicose com relação ao cloroplasto na atividade de fotossíntese. Essas duas organelas, portanto, têm DNA próprio. Somente uma mitocôndria desenha a outra mitocôndria. Somente um cloroplasto desenha outro cloroplasto. Se por acaso, Deus me livre e guarde, haver uma falência dessas mitocôndrias dentro da célula, o núcleo não tem como repor, a célula vai morrer. Tá? Porque somente uma mitocôndria desenha outra mitocôndria e assim é o mesmo raciocínio para o cloroplasto. Ok? Então você tem aqui a presença da formação da mitocôndria, e ele tem vários anéis, né, de pedaços de DNA no seu interior, mostrando que essa estrutura, de acordo com a ideia de Linus Margulis, né, a ideia é chamada endossimbiose, ou seja, determinado grupo de bactérias em processo de evolução poderiam ter se aderido, né, adentrado numa célula, né, que estava em processo evolutivo, e por isso que é uma organela que tem dupla membrana. É o caso aqui. Isso aqui seria a membrana da bactéria que foi sofreu um sistema de adaptação, né? Viveu uma endossimbiose com a célula em evolução. E aqui seria o pedaço normal da membrana da célula que o invaginou. Portanto, ela aceitou ela como estrutura, em que trouxe a vantagem de produzir para ela mais moléculas de ATP para o seu funcionamento, estabelecendo uma combustão completa da molécula de glicose, saindo da etapa de fermentação e entrando na etapa de respiração celular. A mesma coisa acontece com essa estrutura aqui, que é o cloroplasto, em que você visualiza aqui, ó, os anéis de DNA na sua constituição bonitinha representada aqui. E essa estrutura também seria uma outra bactéria envolvida, né, pelas células em evolução que se tornaram autotróficas, que, ou seja, elas conseguiram envolver essas bactérias que tinham comportamento de mitocôndria e outra que tinham comportamento de realizar seu próprio alimento com a produção de glicose pela fotossíntese. As células em evolução que conseguiu englobar esses dois personagens virou uma célula autotrófica. A célula em evolução que só envolveu a bactéria com capacidade de produzir ATP virou uma célula dependente, virou uma célula heterotrófica. Tá? É interessante que vocês saibam os nomes dessa estrutura, né, dessa componente citoplasmático da organela, que é isso aqui. Ó. As moedinhas são chamadas de tilacoide. Essas estruturas em forma de pilha é chamado de grano. Todo o conjunto, no plural de grano, é grana. Portanto, se eu tenho muita moeda, eu tenho muita grana, que é uma setinha aí, para vocês lembrarem. Isso aqui são estruturas de reserva, são amilo, tá? Reservas de amido no seu interior. E isso aqui são a parte de ribossomas nessa estrutura, né, que fazem a leitura própria. Como eu falei com você, se isso aqui entrar em multiplicação celular, somente um cloroplasto que desenha outro cloroplasto. Então ele precisa de material de design, no caso do DNA e as moléculas de RNA na sua constituição. Esses traços aqui são chamados de lamelas intergranais, porque fica entre os grânulos, e tanto na lamela intergranal como nas tilacoides ele armazena molécula de clorofila. É interessante que você tenha esse domínio também. E é uma organela dotada de dupla membrana, ela tem uma membrana externa e uma membrana interna. Tá? O espaço interno, onde fica alojada toda essa complexidade de estruturas no cloroplasto, a gente chama de estroma. Continuando a nossa linha de trabalho em relação ao efeito de levantamento, né? Onde é que... Então, olha essa pergunta como é interessante. Ó. Quais os outros locais onde podem ser encontrados filamentos de DNA? Né? Entrando dentro desse texto modulado aí, vem aí, ó. A particularidade é que essas duas organelas, elas possuem os seus DNAs que são exclusivos. Tá? Ou seja, se houver um dano no funcionamento, né, dessas organelas, não há como o núcleo celular
repor elas, né? Repor essas organelas. Em resumo, então, somente uma mitocôndria, né? Reforçando aquilo que eu acabei de falar com vocês, ó, somente uma mitocôndria é capaz de gerar outra mitocôndria, e o mesmo se aplica ao cloroplasto, ou seja, somente um cloroplasto é capaz de desenhar um outro cloroplasto. Eu não tenho um design de como fabricar uma mitocôndria ou como de fabricar um cloroplasto a partir do núcleo celular. Tá? Reforçando que essas duas organelas vieram de fora. Por isso que a teoria da endossimbiose de Linus Margulis é muito aceita, tá? Como provável. Aqui eu tenho uma classificação interessante em relação à origem deles, né? Como é que surgem os chamados, as estruturas principalmente o cloroplasto? Vem de estruturas mais simples chamadas de proplastos, e que elas se diferenciam de acordo com a ausência ou a presença da luz. Se ela estiver na ausência da luz, ela vira um plasto de armazenagem, né? E normalmente ele é chamado de leucoplasto. Os leucoplastos podem armazenar normalmente grande quantidade de amido no seu interior, então ele é chamado de amiloplasto, que se deposita principalmente nas raízes, né, formando tubérculos. Pode ser encontrado também na folha, pode ser encontrado no caule, porém em menor quantidade. Se ele armazenar proteína, ele é chamado de proteoplasto. Se ele armazenar lipídio, ele é chamado de lipidioplasto. Então o nome de classificação é fácil. Se ele armazenar clorofila e estiver na presença da luz, ele é chamado então de cloroplasto. Tá? E se ele armazenar outros tipos de pigmentos que são coloridos, né, então ele passa a chamar cromoplasto. Na realidade, o cromoplasto também se aplica ao cloroplasto porque ele é um pigmento colorido. Está dentro do grupo. Mas os cromoplastos podem ser amarelos, então ele é chamado de xantoplasto. Podem ser vermelhos, então é chamado de eritroplastos. Ou podem ser marrons, ele é chamado de feoplastos. Alguns tipos de bactérias, que são chamadas de cianobactérias, têm a parte de pigmentos azuis, né, um azul esverdeado, então eles são chamados de cianoplastos. Antigamente, as cianobactérias eram chamadas de algas azuis. Tá? Esse nome caiu em desuso e hoje elas são chamadas de cianobactérias. Agora, o curioso é o seguinte: se eu expor um leucoplasto à luz, ele pode sofrer um processo de diferenciação e se tornar um cloroplasto. A mesma coisa acontece com o cloroplasto. Se eu afastar o cloroplasto da luz, ele se degenera as estruturas internas e passa a ser um plasto de armazenagem. Então o sistema é cíclico, né, dessas transformações aí, segundo alguns autores. Aqui você visualiza a molécula, a parte da organela, né, no microscópio eletrônico, que sempre a fotografia é em preto e branco, e você visualiza então as mitocôndrias. Né, essa foto até é belíssima, né, que foi um material cortado, e você visualiza as cristas mitocondriais e o espaço interno, que é chamada matriz mitocondrial. Ok? Nesse design aí. E aqui você tem, ó, a organização das mitocôndrias. As mitocôndrias se dividem em duas, duplicando primeiro o seu DNA, tá vendo? O DNA está aqui, então ele duplica o material genético do DNA e depois eles separam e dão duas novas mitocôndrias. Portanto, é só uma mitocôndria que gera outra mitocôndria. Tá? Muito bem. Então vamos continuar aí. Quais as variações funcionais dos ácidos nucleicos? Vamos ver o que vai apresentar como curiosidade para vocês aí em relação a essa pergunta, que ela é pertinente, né, dessa exploração. Primeiro, o DNA não tem variação, né? O DNA ele é único, né? Não existe a variação funcional. Mas o RNA ele aqui pode ser de três tipos, que vem com essa sigla, RNA-M, RNA-R e RNA-T. É o chamado RNA mensageiro, RNA ribossômico, que é conhecido também como ribossoma, e o RNA transportador. Tá? Cada um com o seu trabalho específico, que nós vamos saber diferenciar numa analogia bem interessante para vocês aqui. Ó. Repara que o material genético, tanto o RNA mensageiro, né, o RNA ribossômico e o RNA transportador, tem a sua origem de trechos que são fabricados a partir do DNA. Né? Então ele sofre a ação de atividade enzimática, o RNA polimerase, né, ele é dependente do RNA na sua constituição. E a partir disso ele começa a trabalhar para você fazer a polimerização de nucleotídeos que dão um arranjo espacial específico para o ribossoma, formando o RNA ribossomial, um arranjo espacial específico, o RNA mensageiro, que normalmente vem em forma de fita, né, de programação, e o RNA em forma de um trevo, né, que simboliza o RNA transportador. Cada um deles com um papel específico na montagem de síntese de proteínas que eles se envolvem, que é a máxima deles. Você não pode esquecer disso de jeito nenhum. Portanto, vamos lá. Ó. As variações funcionais são essas. Podemos fazer uma comparação. Uma comparação é uma analogia. Tá?
no relacionamento entre DNA e RNA como os componentes de uma construção civil. Neste caso, existe o engenheiro, né, o engenheiro civil, que é o detentor do projeto a ser construído, que repassa a planta, né, essa planta desse projeto, para o chamado mestre de obras, dentro de uma relação prática do dia a dia de um processo de construção. Então, este vai para a área de construção, né, que seria o pátio da atividade dele, reunindo os funcionários que são o pedreiro e o ajudante de pedreiro, né, que fazem parte da obra também, e que irão executar a obra contida no projeto. Se eu fizer essa analogia legal, eu posso falar o seguinte: dentro da construção da molécula de proteica, né, que é uma molécula gigantesca, eu tenho um projeto, né, que é o código genético, que é conhecido, que é feito pelo DNA. Então, o DNA eu posso compará-lo com o engenheiro civil. Tá? Ele repassa essa ordem para o único elemento que encosta no DNA, é o RNA mensageiro, que fala: chefe, nós vamos fazer o que hoje? Então, o RNA mensageiro não está falando, ele pega a mensagem do chefe. Portanto, ele é o mestre de obras. Aí o DNA passa o projeto para ele, né, como se fosse a planta de construção, né, da proteína, e aí ele sai do núcleo e vai trabalhar no citoplasma. A leitura do RNA mensageiro para o DNA é chamado de transcrição. Não pode esquecer desse nome de jeito nenhum, viu, gente? E a leitura do RNA mensageiro junto com o RNA transportador e com o RNA ribossômico é chamado de tradução, que é importante você fazer parte desse elemento aqui. Então está aqui os grandes personagens. Ó. O engenheiro civil simbolizando o DNA, detentor do projeto. O mestre de obras que pega o projeto, ele vai trabalhar no pátio, juntando o pedreiro e o ajudante pedreiro. Então aqui seria o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Tá? Dentro da comparação que a gente tem aí dos operários, né, na construção de uma molécula de proteína. Fazendo uma analogia legal aí. Tá? Então faça uma revisão belezinha desse assunto, que daqui a pouquinho eu volto.